Olá, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí em mais um dia de propósito e campanha e nós acreditamos que nós somos fortalecidos pelas palavras do Senhor. Em meio a um momento tão difícil como nós temos vivido nesse mundo, um momento de pandemia, onde perdas são irreparáveis, momentos que fazem a gente entristecer e se perguntar: onde está Deus nesse momento? Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Será que Deus tem ouvido as minhas preces que tem clamado? Será que Deus tem cuidado das pessoas quando a gente vê tamanha injustiças em meio ao caos que nós vivemos? Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor sempre está pronto a ouvir as nossas orações. As orações que o Senhor tem colhido como as lágrimas, como um incenso suave e agradável diante das suas narinas. Eu quero dizer para você que as promessas de Deus, elas não são vazias. Elas geram em nós a esperança. E o que o medo tem tentado trazer nada mais é do que uma falta de esperança, trazendo fraqueza espiritual. As pessoas não conseguem mais frequentar os cultos, não conseguem mais estar próximas umas da outra. E isso vai enfraquecendo a nossa vida, porque nós não temos mais aquele amigo, aquele colega, aquela pessoa próxima, aquele irmão que pode dizer uma palavra que nos conforte o nosso coração em meio a um momento difícil. Mas quando nós entramos num propósito como esse, nós somos fortalecidos no Senhor, somos fortalecidos por Deus, somos fortalecidos pelas suas promessas, somos fortalecidos pela sua palavra. Pois a palavra de Deus, ela não é vazia. Como diz o apóstolo, ele diz assim que as palavras do Senhor não voltam vazias. Elas são para a eternidade. E você não foi feito somente para este mundo. Você foi feito para a eternidade. Em Efésios capítulo 1 diz que o Senhor gerou você nele, antes mesmo da criação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus já planejava como você seria e o que você viveria. Só que na nossa vida a gente se esquece que tudo que passamos ela é uma bagagem dessa viagem. E nessa bagagem, quem faz a nossa mala é Deus. É Deus que coloca o que é necessário para essa viagem, para que nós possamos ter uma boa viagem. E eu quero compartilhar com você algo que venha trazer esperança no seu coração. Algo do Senhor que venha alimentar dentro de você a esperança e te fortalecer na palavra do Senhor. Creio que o Senhor, nesses dias, tem tentado chamar a nossa atenção para as suas promessas, para a sua esperança, pois Ele é o Deus de toda a esperança para a nossa vida. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, Romanos 15, 13, que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que ele está querendo dizer, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está querendo dizer que a nossa alegria vem em sabermos que nós temos um Deus que Ele é de toda a esperança. Ele não é de alguma esperança. Ele não é de um momento de esperança. Ele é de toda a esperança. Ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus que transforma a nossa desesperança em fé, em crença, para que a gente possa acreditar que Ele vai mudar situações, que Ele vai mudar circunstâncias, que Ele vai mudar, mas não é muitas vezes do nosso tempo. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu e o seu. O tempo de Deus, ele é um tempo precioso. Deus não age conforme as nossas emoções. Deus sabe o que está fazendo. E quando nós começamos a ver que existem promessas de Deus para a nossa vida, nós começamos a entender que Ele tem algo de melhor para a nossa caminhada. Quando a Bíblia fala sobre esperança, ela não está falando sobre um pensamento positivo. Ela está falando sobre confiar nele, acreditar nele.
Não é simplesmente, muitas vezes nós acreditamos que vai acontecer algo de melhor, algo vai ser bom, eu tenho aquele pensamento positivo. É muito mais profundo que isso. É um pensamento de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita nela. Nós não sabemos como vai ser amanhã, mas nós podemos acreditar que o amanhã pertence a Deus e o mais Ele fará. E o que é esse mais? Esse mais é o que há de melhor para você e para mim. Deus tem pensamentos de paz, pensamentos de nos fazer prosperar. Esse está escrito lá em Jeremias 29. Os pensamentos de Deus não são como os meus e os seus. Que a gente acredita que a gente pode mudar alguma coisa na nossa vida e nós não podemos. Tem tantas pessoas que se desiludiram com o casamento, pessoas que se desiludiram com os seus negócios, pessoas que se desiludiram até mesmo com a igreja, achando que saindo dela, saindo do casamento, a vida pode ser melhor. Não. Eu quero dizer para você que a esperança, ela renova todos os dias. É como o orvalho da manhã. Sabe? Ele enxerta, ele alimenta a folhagem. Sabe? Ele banha a folhagem. Nós precisamos ser banhados pelas promessas de Deus. Mas pastor, que promessas são essas? Promessas que o Senhor tem feito, que nada vai te faltar. Uma promessa que muitas vezes nós colocamos em nossa geladeira, no nosso quarto. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nós precisamos acreditar que nada vai faltar. O salmista diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Enquanto as notícias dizem que há momentos de crise, que passarão momentos de necessidade de alimento, o Senhor está dizendo para você assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Somos justificados pelo Senhor. Não vivemos mais debaixo da maldição da lei. Nós vivemos na graça. A graça é o favor para quem não merece. Eu e você não merecemos, mas o Senhor resolveu nos amar. O Senhor resolveu nos salvar. Sabe, quando Ele fez o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Ele termina de fazer o homem, Ele disse: foi muito bom o que nós fizemos. Olha só, Deus criou o paraíso, Deus criou o Éden. Deus criou o lugar de prazer. Mas quando Ele vê o homem, Ele fala: foi o melhor que nós fizemos. Sabe por quê? Porque você é o melhor de Deus. E acreditar nisso nos fortalece. Porque nós não temos um pai humano, nós temos um pai maravilhoso, um pai Deus, um pai que pode todas as coisas, que é ilimitado na sua força, no seu poder. Um Deus que pode estar em qualquer momento, e neste momento Ele pode estar aí do seu lado. Você que muitas vezes está desesperançoso, eu quero dizer uma coisa para você: Ele é o Deus de toda a esperança. Em Zacarias capítulo 9, verso 12, diz assim que nós somos seus prisioneiros da esperança. Voltai às fortalezas, ó prisioneiros da esperança. Zacarias, ele profetizava num momento difícil. Fora dos muros da Babilônia existia a desesperança, fome, miséria. Mas Zacarias foi aquele que profetizou o Messias. Nós acabamos de vir de uma semana de Páscoa, aonde a luta pela vida venceu a morte. Porque Ele ressuscitou. E a esperança até para aqueles que morreram no Senhor. Vocês estão me entendendo que algo precioso das promessas de Deus tem para nós. Zacarias, quando ele disse isso, ele chamou a atenção das pessoas a entenderem que nós somos prisioneiros de uma esperança. Sabe, nós não somos prisioneiros de uma mentira. Porque a única coisa que Satanás criou foi a mentira. E ela não pode se sustentar. Mas a esperança não. A esperança, ela é sustentada pelo Deus de toda a esperança. E nós podemos acreditar nisso. Porque existem promessas para nós.
Sabe, quando nós entramos na presença de Deus e mesmo sem palavras, abrimos o nosso coração e choramos. Quantas vezes nós só temos lágrimas para derramar? Não existem palavras. Nem nós, como pastores, muitas vezes temos palavras para situações da vida. Mas nós temos uma coisa que é mais importante do que tudo em nossa vida, que é esse Deus. Esse Deus que nos promete que a nossa vida não vai ser mais igual. Que há esperança para o perdido. Há esperança para um mundo que não tem mais jeito. Há esperança para as pessoas que vivem nele. A esperança real porque é fundada sobre a fé, no conteúdo das Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E sabe, quando nós acreditamos nas suas promessas, nós sabemos que as nossas promessas não estão infundadas em algum artigo ou alguma revista qualquer ou alguém que nos falou. A nossa fé está fundada nas palavras do Senhor. Nós acreditamos que Ele pode mudar. Nós acreditamos que Ele pode fazer. E isso traz para nós fortalecimento. Nós nos fortalecemos na sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela é verdadeira. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho pelo qual você deve caminhar. A verdade pela qual você deve acreditar. E a vida que Ele tem para você viver. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que não mente. Mas eu quero compartilhar com você o que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. A fé é a esperança que nós temos e estão firmadas em Deus. Esta é uma promessa de Deus. A nossa fé está firmada, ela está fixada no Senhor. E Deus não lança fora. Deus é o Deus de respostas. Ele responde às nossas perguntas. Ele responde às nossas próprias respostas. Quando eu vejo Jesus perguntar para o cego: o que você quer que eu faça? Todos nós sabíamos que é muito lógico que o cego queria ver. Mas, quando Jesus faz essa pergunta, é porque Jesus sabe o que tinha no coração do cego. É muito fácil nós termos esperança quando nós vemos as coisas. É muito fácil nós termos esperança quando nós acreditamos porque estamos vendo. Tomão precisou ver, precisou tocar. Mas sabe o que Jesus falou? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. É muito mais feliz aquele que ainda não viu, mas acreditou, porque teve a esperança de que Deus pode fazer algo maior. Então nós precisamos acreditar, queridos, fixar nossas promessas, fixar nas promessas de Deus, acreditar e se fortalecer naquilo que Deus prometeu. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. Está em Efésios capítulo 1. Nós podemos acreditar que Deus pode fortalecer-nos através da sua palavra. Em cada dia desse propósito, em cada dia desta oração, em cada dia de confissão de fé, você vai ver algo sobrenatural mudando na sua vida, algo extraordinário acontecendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes não vemos mais uma palavra, nós não sentimos mais nada, nos esfriamos, mas de repente vem aquele louvor, de repente vem aquela palavra que mexe com as estruturas da gente e nós podemos acreditar. E aí vem o quebrantamento, vem a lágrima. Quantos de nós já não sentimos isso? Isso é o renovo do Senhor. É a renovação de Deus na sua vida. Sabe o que Ele está dizendo nesse momento? Que você não consegue entender? É que Ele é a tua esperança. Que as palavras de Deus não passaram na sua vida. Ele vai cumprir todas elas. Existe um louvor que diz: não morrerei enquanto
as promessas de Deus não se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa para você. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Creia nisso, se fortaleça na sua palavra. Pegue cada momento, cada palavra dessa e agarre com toda a sua força. Nesse momento, tentam parar a igreja, tentam parar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eles podem parar todas as paredes, eles podem tentar nos impedir, mas você, igreja, na sua casa, você pode levar o Deus de promessa dentro do seu lar. É na oração, ninguém pode impedir você de orar, ninguém pode impedir você de falar do amor de Deus, ninguém pode impedir de você se encher, se preencher de toda a alegria do Senhor, porque Ele disse que o Deus da esperança te preencherá de toda a alegria e paz. Ele é a nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Mas basta você olhar de que forma você quer se alimentar e se fortalecer. Um dia eu tive que mudar a minha postura na minha alimentação. Nós comíamos muita porcariada, muita bobeira. E minhas filhas me acompanhavam nisso também. E isso fez um mal. Porque isso não me fortaleceu, muito pelo contrário, isso me trouxe problemas de saúde. E eu tive que voltar a comer a comida sólida. A comida que realmente sustentava. Deixa eu dizer uma coisa para você, as promessas de Deus, esta alimentação sólida, esta alimentação que você pega com toda a força e que te fortalece, te torna um homem mais robusto, uma mulher mais robusta, mais crente, mais cheia de esperança, mais cheia de fé. Eu sei que os momentos não são fáceis. E longe de mim querer tirar isso. Longe de mim querer mentir para você e dizer para você, não, tudo vai ser fácil, tudo é fácil. Não. Mas eu quero dizer que você pode olhar para um outro ângulo, o ângulo da palavra de Deus. Sabe, eu tenho uma história que me mexeu muito quando eu iniciei essa palavra que eu tenho ministrado nesses dias aqui na igreja. Diz que uma moça, uma menininha, ela perdeu o seu animal de estimação, o seu cão, seu cachorro, que ela amava muito. Ela brincava muito com aquele cachorro. E ela olhava pela janela o funeral daquele cachorro, né? O enterro daquele cachorro. O jardineiro, ele estava abrindo uma vala e colocando ali o seu animal, o amorzinho que ela tinha, aquilo que ela tinha, o carinho. E ele estava colocando ali naquela vala, enterrando aquele cachorro morto. E ela olhava pelaquela janela e ela sentia muita tristeza em ver aquilo, porque era o amiguinho dela, a pessoa querida dela. E aí, de repente, o vô dela, vendo isso, pegou ela pelo braço e levou para as janelas do fundo da casa, onde tinha um jardim muito bonito. E começou a mostrar para ela as flores do jardim, começou a mostrar para ela uma das plantas que ela tinha plantado ali, uma das flores que ela tinha plantado. E começou a perguntar, você lembra quando ela era tão pequenininha? Olha como ela se tornou bonita. Olha como ela se tornou colorida. Você lembra como era esse jardim? Não tinha nada. Olha hoje como ele é bonito. E ela logo em seguida secou as suas lágrimas e começou a admirar aquele jardim. A esperança é isso, meu querido. Se nós olharmos para os momentos, para as coisas difíceis desse mundo, vai ser lágrima e dor. Mas se nós olharmos para as promessas do Senhor, saiba disso, você vai ver o jardim mais lindo para a sua vida, aonde o jardineiro vai passear por ela. Creia nas promessas de Deus. Creia na palavra do Senhor. Há promessas para a sua vida e para a minha vida. Não desista. Acredite. Ele está fortalecendo você. Você vai olhar para as promessas e se tornar uma pessoa muito mais robusta e melhor. Eu quero orar pela sua vida. Pai, nós colocamos esta palavra diante do Senhor. Crente, Senhor Deus, naquilo que o Senhor pode fazer, Senhor Deus,
Crente, Senhor Deus, que as suas promessas não falham e não falharão, Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que muitas coisas têm acontecido, Senhor. Mas o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E por isso nós temos a confiança. Porque em meio, Senhor Deus, na Páscoa, nós vimos o Senhor ressuscitar. E isso dá esperança para que nós também possamos, junto com o Senhor, ressuscitar. A morte não pode nos vencer mais, Pai, porque o Senhor venceu a morte. E hoje nós estamos ligados, Senhor, a Ti, Jesus. Nós somos ali a Sua imagem e semelhança. Nós fomos justificados, Senhor, pelo Teu santo sangue. Nós comemos do Teu corpo, fazemos parte do Teu reino. E por isso, Senhor, nós acreditamos nas promessas dEle. O Senhor nos conquistou tudo naquela cruz. E é por isso, meu Deus, que nós levantamos aqui, Senhor Deus, um clamor, Pai, pelas vidas, Senhor Deus, que têm estado fraca na fé, que por esse momento, meu Pai, não tem acreditado mais. Fortalece, Pai, porque eles estão vendo neste momento um vídeo aonde, meu Pai, existe uma campanha, existe um povo que ora, um povo que adora, um povo que clama, e com certeza, Senhor, Tu ouvirás o clamor do Teu povo, como ouviu o Senhor no passado. E eles provarão, Senhor Deus, da Sua bondade e da Sua misericórdia, porque o Deus de toda esperança, Ele nos encherá de toda a paz e de toda a alegria. Por isso, Senhor, eu Te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar aqui orando e buscando a Tua face e compartilhando da esperança que o Senhor tem colocado em nossos corações. Obrigado, Deus. Derrame graça, bondade e misericórdia. Cure as vidas, Senhor. Encha-os, Papai, de toda a esperança, Pai, neste momento. É o que nós Te pedimos. Fortalece-nos, Senhor, na Tua palavra e no poder do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a misericórdia de Deus te acompanhe de hoje para todo sempre. Em nome de Jesus. Um abraço aqui do Pastor Wagner. Amém.